paz do Senhor Jesus. Vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12. A figueira seca. Está escrito assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Agora esse é o verso 14. Agora vamos pular um pouquinho, vamos para o 20. E eles, passando pela manhã, quando eles voltavam, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque, em verdade, vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também o vosso Pai, que está nos céus, vós não perdoará as vossas ofensas. Glória a Deus. A figueira seca. É uma passagem muito diferente, incomum. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui, quando ele, passando por um lugar, teve fome e encontrou uma figueira. E a Bíblia diz que tinha folhas, quer dizer, ela estava viva, estava normal. E foi até ela ver se achava alguma coisa para comer. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Ora, não era tempo de figos. E não, embora tivesse com saúde a planta, não produzia fruto, porque não era o tempo. Ela estava normal. E Jesus, falando disso à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. O que Jesus, quando passou ali, teve fome, quis comer de um fruto que não era o tempo de tal fruto ali, e Jesus amaldiçoou, disse que ela nunca mais ia produzir fruto para ninguém. E depois, no outro dia, quando os seus discípulos e Jesus voltavam por aquele caminho, de manhã pela manhã, viram que a figueira tinha se secado desde as raízes. Ela estava bem, com saúde, mas por causa de uma palavra que Jesus lançou sobre ela, ela secou desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Quer dizer, os discípulos viram aquilo e disseram para Jesus: Olha, o que você falou com ela aconteceu, ela se secou, nunca mais vai dar fruto. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Jesus transportou os seus discípulos de uma coisa física, visual, que se pode constatar pelos olhos, que por uma palavra que ele lançou, aquela planta se secou, morreu, nunca mais daria fruto.
Então Jesus, aí ele vem para um mundo que não é físico, que não se pode ver. Ele disse, tende fé em Deus. Nós não podemos ver Deus. E ele diz, tendes fé. Mas como é que a gente administra a fé que a gente tem? Como que a gente sabe que tem? Como a gente pode aplicar a fé que a gente tem? Ele diz aqui, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, qualquer pessoa, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser, lhe será feito. Quer dizer, se você disser até um monte, provavelmente eles estavam num lugar e tinha um monte ali, Jesus falou, olha, se você disser a este monte, ele não disse a qualquer monte, quando você ver um monte, ele disse este monte, então era algo que estava próximo dele, que eles podiam ver. Ele disse, se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Então Jesus disse, olha, se você disser a este monte, que saia daqui, vá para lá, e não duvidar do seu coração, vai acontecer. E não só esse monte. Ele diz, tudo que disser lhe será feito. Quer dizer, todas as coisas que você disser a respeito de qualquer coisa, se você não duvidar no seu coração, vai acontecer, vai mudar. Por isso, aí ele completa, por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, tudo que pedirmos a Deus, na oração, conversando com Deus, crede que o recebereis. Quer dizer, se eu disser a Deus que eu preciso de determinada coisa, que eu preciso daquilo para minha necessidade, Jesus diz que crede que o recebereis. Quer dizer, se eu falar com Deus, eu vou receber. Eu tenho que crer que eu vou receber. Mas uma reflexão. Será que isso acontece todo o tempo? Acontece com todo mundo? Será que Deus vai nos dar tudo o que queremos se nós pedirmos na oração? Não sei. Porque nem tudo que nós pedirmos, Deus, embora possa ouvir, embora possa realizar, embora possa fazer, talvez Ele não nos dê. Mas Jesus disse que tudo que pedirdes, tudo que disser, lhe será feito. Então, como a gente viver essa palavra? Como a gente incorporar esse modo de pensar? Eu vou começar a fazer teste, sair por aí, disser este monte, sai daqui, vai para lá porque eu creio. Ou vou falar para a figueira, não dê mais fruto, porque eu não quero que você dê mais fruto. Ou dizer é um monte que se lance no mar, ou qualquer outra coisa. E de repente não acontece aquilo que eu pedi, orando a Deus, e não acontece. Jesus disse que tem que ter fé em Deus. Primeira etapa. Segunda etapa, não duvidar no nosso coração.
mas crer que tudo que eu pedi vai acontecer, será feito. Como nós administramos isso? Como eu ou você pode vivenciar essa palavra? Na minha experiência de vida, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. E eu já tive algumas experiências, como de noivados, meu noivado pessoal, emprego, casamento e outras coisas, mas vou me ater só a esses aí. Por exemplo, eu lembro que na época que eu era jovem, eu queria me casar, mas a gente começa a procurar a pessoa e parece que não encontra aquela que dá um sentimento que vai dar certo. E eu tentei com uma, com outra, e não dava certo. Depois de muitas idas e vindas, um dia eu sentei na minha cama, no meu quarto. Eu disse assim para Deus: Deus, eu não aguento mais. De quem eu gosto, não gosta de mim. E quem gosta de mim, eu não gosto. E do jeito que está, eu não aguento mais. Eu quero, eu usei essas palavras. Eu quero alguém que me ame e que eu ame também. E de fato, depois desse dia, um mês e pouco depois, eu conheci uma moça, me casei, estamos juntos há mais de 42 anos. E isso me marcou. Outras coisas me marcaram, mas eu estou relatando essa. Então eu não vou dizer para o monte, sai daqui, vai para colar, ou se seque a figueira, porque não há necessidade disso. Nós temos que nos ater à nossa necessidade. Aquilo que é bom para nós. Então Jesus, nesse movimento aqui que ele mostrou aos seus discípulos, ele foi ao limite do limite. Mas ele era Deus. A fé, porque Jesus não tinha fé, ele não precisava de fé. Ele era o autor e consumador da fé, da nossa fé. Mas ele estava ensinando que nós devemos ter fé em Deus e crer em nosso coração que aquilo que estamos falando com Deus, Ele nos dará. Então, o que eu procuro mostrar aqui nessa passagem é que você deve encontrar em você, quando você orar a Deus, o seu ponto de equilíbrio para viver com Deus. Porque a minha necessidade pode ser muito diferente da sua. Aquilo que no momento da sua vida já esteja resolvido e outras coisas não, e a minha está completamente ao contrário da sua vida. Mas cada um de nós temos que encontrar o nosso equilíbrio, o nosso ponto de encontro com Deus. Crer em Deus é a base de tudo. Quando eu disse para Deus, Deus, eu quero
uma pessoa que me ame e que eu ame. Eu disse eu quero. Por que eu disse eu quero? Porque é aquilo que está no meu coração. Porque não havia dúvida da minha necessidade no meu coração, naquele dia, naquele momento. Era uma coisa real. E eu falei com Deus porque eu tenho fé em Deus. E a Bíblia diz que tudo o que disser lhe será feito. Eu encontrei esse modo de me relacionar com Deus em vários momentos da minha vida. Não foi só isso, esse é só um exemplo. Porque cabe a nós, a mim e a você, encontrar o ponto de equilíbrio, de encontro com Deus. Isso só acontece quando conhecemos a Jesus, quando vivemos plenamente de entendimento, de conhecimento de que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Porque eu já tinha, desde a meninice, desde que eu era criança, conhecido a Deus, conhecido ao Filho e ao Espírito de Deus. Então eu fui adquirindo uma certa compreensão do que eu sou e de quem Ele é. E até onde eu posso ir. E tudo que Ele pode fazer por mim. Ali eu tive esse encontro entre aquele que tinha fé, que tinha necessidade. E eu sabia que Deus poderia resolver aquele momento da minha vida. Então, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Porque Ele morreu na cruz do Calvário para que eu tivesse acesso ao Pai através dele. E nesse dia, eu alcancei algo que desfruto até hoje. Daquele dia que eu orei a Deus, sentado no quarto, na minha cama. Enquanto naquele momento eu já não via muita esperança em toda a minha busca para resolver aquele momento da minha vida. Por isso, confie em Deus. Não precisa transportar monte. Não precisa secar a figueira. Só precisa vivermos na presença de Deus, através de Jesus. Porque Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades, seja ela qual for. Não teste a Deus, porque Ele sabe o que vai no nosso coração. Seja simples na sua escolha de buscar a Ele. Seja inteligente em buscar conhecimento nas Escrituras Sagradas. Porque a gente só pode buscar alguém que você conhece. E só se conhece a Deus através da palavra de Deus, que é Jesus. Jesus é a palavra. Tudo foi feito pela palavra. E nada do que não foi feito se fez. Deus criou os céus e a terra através da palavra, que é Jesus. Entregue a sua vida, confia nele e o mais ele fará. Que Deus possa falar mais aos vossos corações. Tenha um encontro com Deus na oração. Fiquem todos
na paz do Senhor Jesus.